Vou falar, vamos usar como exemplo aqui a cultura chinesa, tá? Os caras estão por aí, como povo, há 5.000 anos. Uma água aqui pra nós, por favor. Não, tá bom, tá bom. Toma essa aqui, ó. Aí, ó. Não, beleza, beleza. Ou seja, eles estão aí bem antes de Jesus, inclusive. Né? Se do ponto de vista de Jesus vir na Terra e tudo mais. Como é que tu enxerga por mais que esteja escrito na Bíblia, ide e pregai a toda criatura ou algo parecido com isso, como é que tu enxerga a chegada e aqui como pastor, a chegada do evangelho e da palavra de Cristo nessas culturas que são muito antigas, já estão lá há um tempão, como por exemplo os indígenas que estavam aqui no Brasil, vêm os jesuítas, meio que, né, evangelizar, e aí a mesma coisa no Japão e por aí. Como é que tu enxerga esse espalhar da palavra? Primeiro tem que dar uma ajeitada nessa questão cronológica. Não é verdade que os chineses são tão antigos assim. Eles são bem mais recentes, né? O Extremo Oriente é recente, o Japão é muito recente. Sim. O que é antigo mesmo, você tem, do ponto de vista constatável, o lugar mais antigo é coisa de mais ou menos uns 14, 12 mil anos, que é Göbekli Tepe, na Turquia, e que o pessoal ainda está estudando. É uma coisa que foi só no ano 2000 que o Klaus Schmidt, o arqueólogo, trabalhou lá e ainda tentam entender aquela realidade. A cidade mais antiga que se conhece como cidade é Jericó, que fica em Israel. A peça arqueológica mais antiga, ela tem 11 mil anos. Então, assim, o lugar mais antigo é a região do Oriente Médio. Os outros vieram depois. Uhum. Aí o que você tem de muito antigo? Você tem como civilização mais assim, são os sumérios. E os sumérios, sim, você tem mais ou menos aí, pelo menos uns 5.000 a 6.000 anos, né, de civilização. O Egito antigo, né, Menes unifica o Alto e o Baixo Egito em 3.200 a.C., e você tem as primeiras civilizações do Vale do Indo, né, que vai dar origem à civilização da Índia, né, inicial, e as outras são posteriores. Então, só para a gente não dar a ideia de que aquilo que começa ali. Agora, apesar disso, é verdade que aquilo que acontece no contexto de Israel é mais recente. A gente pode dizer que no máximo 4.000 anos, começando aí com Abraão. Só que assim, Abraão não cai do céu, né? Abraão não vem do nada. Ele vem de Ur dos Caldeus, que é exatamente uma cidade na Mesopotâmia, onde foi achado, inclusive, um zigurate extraordinário, né? E aí é um outro problema de pessoas que estudam a Bíblia, é não entender que esses textos antigos do Antigo Testamento, eles são compreendidos à luz do que acontece no Antigo Oriente Próximo. Então, os linguistas, por exemplo, estudaram o antigo acadiano, né, porque depois dos sumérios vieram os acadianos para formar mais tarde o primeiro grande império babilônico, e o ugarítico, falado na região da Fenícia, ali Líbano e Síria, né? E essas línguas são aparentadas do hebraico. Tem muita coisa que faz parte desse ambiente. Abraão veio de lá. Então alguém falou assim, que coisa maluca, quer dizer que a história do dilúvio na Bíblia também tem na Mesopotâmia. Bom dia, Abraão veio de lá. Você acha que essa é a história dos tupis? Como assim? É lógico que tem que ser parecido com a história de lá, né? Uhum. Então, o que acontece? Qual que é o foco extraordinário que você encontra naquilo que envolve o Evangelho quando você analisa essas questões? Todas as perspectivas de religião, de fé, de interpretação do mundo à luz do sagrado, elas, por definição, tinham uma autolimitação, porque a primeira perspectiva é de que a divindade está consignada a um determinado contexto específico. Então, por exemplo, no mundo politeísta, essa é a dificuldade que você tem, a burocracia espiritual. O Deus da montanha não funciona, não pega, né? Não tem Wi-Fi, não transmite na praia. Uhum. O Deus da lagoa é diferente do Deus do vale. E aí você tem, né, o Deus daqui gosta de manga, o de lá gosta de goiaba. Então é uma loucura. O cara mudou 20 quilômetros, ele está... É outro Deus. É outra... Então, toda essa situação mostrava, por definição, a limitação disso. Tanto é que os gregos são os primeiros que começam a dizer, peraí, esse negócio de divindade tem que ser bem pensado. Os primeiros filósofos foram questionados porque começaram a ver o mundo de maneira muito ligada à razão.
Quando você olha para a realidade de Israel, você tem duas coisas curiosas. Primeiro, é um Deus único, no sentido que toda a realidade está subordinada e unida dentro de uma mesma realidade. Você não tem mais um universo fragmentado no contexto do sagrado. Esse Deus é justo e misericordioso, e ele age na vida das pessoas, e Israel não é a sua única e última finalidade. Vocês existem como um reino de sacerdotes, nas palavras de Êxodo 19:5. Vocês devem, como se diz, lehair et hagoim, ser luz para as nações. Aí você tem uma dimensão curiosa na direção de uma universalidade da fé, em vez dela ser circunscrita a um ambiente limitado, a um Deus meramente tribal, meramente nacional, meramente consignado a uma área geográfica. Então, é curioso que quando essa mensagem começa a ser encaminhada para as várias direções, ela encontra guarida, ela encontra espaço. Você quer ver um negócio muito doido? Vai estudar mandarim, vai estudar chinês. Nipuhui Chankoi. Você não fala chinês, né? Nem um pouquinho. Singapur, não é muito bom. Quando você estuda mandarim, você vai encontrar uma série de ideogramas que tem no chinês e no japonês, que é o kanji, que tem relação com ideias bíblicas. De onde veio isso, cara? Por exemplo? Por exemplo, você tem a ideia de proibido. Proibido tem a ver com duas árvores. Onde é que tem uma história que tem duas árvores? Em Gênesis. Você tem a ideia de salvação, de libertação, 8 pessoas e um barquinho. Exatamente a narrativa de Gênesis. Por isso que o evangelho chegou na China e ele explodiu. Porque você quer conhecer, ó, dá uma olhada aí nos negócios. Até a ideia de salvação pessoal é um cordeiro sobre mim. Tem muitos conceitos simpáticos em relação à fé. Então, quando você vê isso, você tem um negócio, porque o que a Bíblia ensina, na verdade, que nem todo mundo entende, é que Deus não se revela apenas na revelação escrita na palavra. Aquilo que a gente vê na criação é uma expressão da existência divina, né? Aquilo, conforme Romanos capítulo 1, né? O seu poder e a sua divindade claramente se percebe por meio das coisas que foram criadas. O Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, aquele papo assim de olhar um pôr do sol assim no mar, você olha, que isso? A questão não é só aquilo, é por que eu consigo ver e por que eu tenho essa experiência inefável. Como é que eu explico isso, né? É o problema técnico, filosófico do bem, porque tem tanta coisa linda nesse mundo, nessa criação. Então isso é cativante, isso aponta para o sagrado, para o diferencial. Aquilo que o famoso Mircea Eliade falava do mistério fascinans, né? Da coisa fascinante. Então, esse conceito ele é permanente. Agora, tem outros elementos que fazem parte da vida que não são contemplados só aí. E segundo a narrativa bíblica, através da história, Deus deixou testemunhos que ficaram presentes nas culturas. Quando uma pessoa pega na sua cultura e escuta o elemento bíblico, acha um contato, acha uma conexão, e essa conexão é prolífica. Então, por exemplo, os gregos antigos, eles estavam procurando, né, o problema dos pré-socráticos, né? Existe o quê? Uma diversidade fragmentada no mundo. Qual que é a substância última por trás? Qual que é a arche? Né? Qual que é o princípio? Qual que é o logos da coisa? Aí, mesmo tipo de pergunta, ele está presente no raciocínio monoteísta.